Oi pessoal! Começando aqui o primeiro vídeo do meu canal Viajando com um Pouco. A pedido de alguns amigos, resolvi criar esse canal no YouTube com algumas informações sobre viagens. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de viajar bastante e viajar da maneira mais econômica possível. Vou falar um pouquinho sobre a minha última viagem, que foi para o deserto do Atacama, mais precisamente São Pedro do Atacama, que foi onde eu fiquei. Principais dúvidas. Como faço para chegar em São Pedro do Atacama? São Pedro do Atacama não tem aeroporto. A cidade mais próxima com aeroporto é em Calama. Como faço para chegar em Calama? Saindo de São Paulo, estado onde eu moro, os voos não tem voos direto para Calama, somente voos com conexão em Santiago do Chile. Então, saindo de São Paulo, geralmente Guarulhos, que é o aeroporto internacional, saindo de Guarulhos, ele para em Santiago. No meu caso, a ida, eu peguei uma conexão de 4 horas e pouquinho, e para voltar foi conexão de 5 horas e pouco. Então, saindo de São Paulo, com voo com destino a Calama, tem sempre uma conexão em Santiago. Você pode despachar mala ou não, opção sua, dependendo da roupa que você for levar, dependendo da época que você for. Eu fui agora no inverno, agosto. Tava frio, realmente estava frio. Não ponto de levar malas e malas com roupas de frio. Não, porque até, como eu disse, eu sou uma CLT, então quando a gente viaja são poucos dias para poder gastar o mínimo possível. Então no meu caso eu fui com uma mala de mão de 10 quilos e a mochila padrão de companhia aérea. Então saí de São Paulo, fiz a conexão de 4 horas e pouquinho em Santiago e depois meu destino final foi Calama. Você chegando em Calama, você tem 3 opções para você chegar em São Pedro do Atacama, que é a cidade base para fazer os passeios pelo deserto. Opção 1, transfer. Todas as viagens que eu fui, eu nunca peguei transfer na minha vida, sempre foi com o transporte público. Ônibus, metrô, enfim. Essa foi a primeira vez que eu fechei um transfer do aeroporto até o meu hotel. Opção 2, ir de táxi até o centro de Calama e de Calama pegar um ônibus para São Pedro. Opção 3, alugue um carro, porém mais caro. A opção que eu escolhi, o transfer, ela saiu mais barato e mais prático. Por quê? Porque ela te pega no aeroporto e te deixa no seu hotel. Então eu cheguei lá na terça-feira de manhã, fechei o transfer me levou até o meu hotel em São Pedro do Atacama e combinei a hora e o dia de retorno. Então, no caso, eu cheguei na terça e iria embora na sexta-feira. Então, sexta-feira, 4 horas da tarde, eu estava no meu hotel para me buscar e retornar ao aeroporto. Valores. Quando eu pesquisei sobre os valores de ônibus, que geralmente é a opção mais barata, estava praticamente o mesmo valor que eu iria pagar no transfer. Tem 3 agências que trabalham com transfers para São Pedro. Eu escolhi a Transvip, que foi assim a mais recomendada que eu pesquisei na internet. Valores, todas são o mesmo valor. Sobre valores, 15 mil pesos para você ir, 15 mil pesos para você voltar, se você comprar de forma separada. Se você comprar na hora, ida e volta, sai 25 os dois, ou seja, 12.500 pesos a ida e 12.500 pesos a volta. Então compensa muito. Uma dica importante também, que eu não me atentei e também não sabia. Eu não levei muito dinheiro em espécie e também não levei muito dinheiro em cartão. No caso, eu uso o Wise para viagens internacionais. Como eu fui com meu marido, a gente iria pagar o transfer dele em dinheiro, em pesos, e eu iria pagar o meu transfer no cartão. Não podia. Tem que ser, se você está em casal, em grupo, em família, que seja, você precisa pagar tudo com a mesma forma de pagamento. Ou seja, eu e meu marido tivemos que pagar tudo no dinheiro ou pagar tudo no cartão. Não pode fazer separado, tá? Essa é uma dica importante porque eu não sabia. Na hora a gente estava sem internet, coisas que acontecem em toda a viagem. Resumindo, a gente estava sem internet porque no aeroporto lá de Calama não tinha internet, não tem Wi-Fi lá. Então, se você contratar um serviço de internet aqui no Brasil, ótimo. Se não, você vai passar por esse perrengue que eu passei, que a gente não tinha internet para poder colocar o dinheiro no cartão em real para converter para o peso, ou aquela coisa do Wise. Enfim, eu saí de São Paulo na segunda-feira à noite, meu voo foi 8 horas, se eu não me engano, não me falha a memória agora.
Tive essa conexão de 4 horas e um pouquinho em Santiago, só que foi de madrugada, então não tinha nem como sair do aeroporto para conhecer a cidade, nem nada do tipo. Então ficamos no aeroporto mesmo essas 4 horas e pouco, até porque é muito pouco tempo para você sair. Se é uma conexão de 6, 7 horas, você compensa você realmente sair do aeroporto e conhecer onde você tá. Nesse caso a gente não fez isso, a gente foi pelo aeroporto mesmo. Pegamos depois o voo de Santiago para Calama. Chegando em Calama, no aeroporto de Calama, fechamos nosso transfer para São Pedro do Atacama. De Calama, aeroporto, até a cidade de São Pedro, dá por volta aí de 1h20, 1h30. Chegando a São Pedro. Cheguei em São Pedro na terça-feira de manhã, por volta das 8 horas da manhã. 8, 9 horas da manhã, por aí. Aqui são 8 horas da manhã, então tá tudo fechado. Mas a gente veio atrás de algum lugar pra comer alguma coisa, tomar um café, sei lá. Porque na parte da tarde nós já temos um passeio programado. Nesse mesmo dia a gente já havia fechado passeios. Por quê? Porque nós teríamos 3 dias inteiros na cidade, então a gente teria que fazer o máximo de passeios possíveis dentro desses 3 dias. Como disse para vocês, precisamos economizar o máximo, tentar fazer o máximo de coisa possível no menor tempo possível, que é o tempo que nós temos. Eu fechei os passeios aqui do Brasil mesmo, por quê? Na hora, com certeza você vai achar agências que ofereçam os mesmos passeios mais baratos no centro da cidade. Isso eu vi realmente que tem passeios mais baratos na cidade. Eu, Gleiciane, preferi fechar com antecedência com agências que eu vi na internet mesmo, mas achei melhor fechar com antecedência estando no Brasil. Pesquisei algumas coisas na internet, algumas agências, cotei com várias agências e vi uma que estava com o melhor preço para fazer vários passeios com a mesma agência. Saiu mais barato para mim, que ia fechar com antecedência aqui do Brasil. Fechar com antecedência que eu falo por quê? Porque como eu iria chegar na terça-feira e na terça-feira já iria fazer algum passeio, eu precisaria que já estivesse tudo certo, porque eu não ia ter tempo de andar na cidade, procurar uma agência e fechar um passeio para aquele mesmo dia. Eu vi que daria para ter feito isso, sim, mas preferi não arriscar, então eu preferi fechar estando no Brasil. Você fechando com agências de viagem antes, eles geralmente pedem um sinal para você, ou seja, se o seu passeio deu X valor, você vai ter que pagar 50% antes para você garantir a sua reserva para aquele dia, 50% na hora, lá com a agência fisicamente. O que eu fiz? Eu fechei então na terça-feira. Lembrando que cheguei em São Pedro às 8, 9 horas da manhã. Eu fechei um passeio para a parte da tarde na terça e para a parte da noite na terça. Na terça, à tarde, fechamos Termas do Puritama e à noite fizemos o tour astronômico, que é imperdível, tá? Para quem gosta, é imperdível. Na quarta, fizemos Piedras Rojas e na quinta iríamos fazer Lagunas Serrar. Porém, fechou. Havia fechado o passeio para as Lagunas Serrar, porém, na segunda-feira, no dia que eu estava me preparando para a viagem, recebi um comunicado da agência falando que o parque, a partir daquele dia, estaria fechado para banho. Para quem não sabe, a Laguna Serrar são aquelas lagoas de sal que a gente entra e boia. Estava fechado para a flutuação, para entrar na água. A gente poderia fazer o passeio só para observar. Não quis fazer só para observar, porque eu queria ter a sensação de boiar na água salgada mesmo. Era essa a minha intenção. Enfim, não deu certo. Colocamos então no lugar que tinha a opção de você escolher algum outro passeio, né, com menor valor, maior valor, que paga a diferença, ou o reembolso total do valor do passeio. Então eu fiz na terça-feira Termas do Puritama, que sai na parte da tarde. A van pega a gente no nosso hotel e traz a gente no nosso hotel também. No meu caso, a gente não foi porta de hotel e de volta, porque o nosso hotel já ficava no centro, então ele deixou a gente próximo
ao nosso hotel, porque a rua que a gente estava não podia passar carro. Então a gente ficou num hotel bem localizado mesmo, a menos de 5 minutos da rua principal, que é Caracoles. Então, se alguém pretende ir para lá, procure hotéis por essa região, próximo a Caracoles. Caracoles seria o centro de São Pedro do Atacama. Realmente é uma rua somente, que ali tá concentrado todos os comércios, mercado, restaurante, agências, tudo nessa rua. Então, se você tem intenção de ir para lá, tente ficar próximo a Caracoles. O hotel que eu peguei foi o hotel mais barato que eu achei pelo Booking. Na verdade, não era um hotel, era um hostel. Depois eu coloco o vídeo para vocês verem aí como que era. Pessoal, dessa vez a gente escolheu um hostel. A gente reservou ele pelo Booking mesmo. Ó, em São Pedro. Fica a menos de 5 minutos da principal. Da rua principal, que seria o centro, né, de Caracoles. Ele é um hostel, tem quarto compartilhado, quarto com cama de casal e cama de solteiro. Só o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês, que ele não tem banheiro nos quartos. Os banheiros são compartilhados. Então tem o aplicativo masculino, ducha masculina para 2, ducha feminina também para 2 pessoas e o banheiro privado, mas tudo fora do quarto. Mas eu gostei. Bem arrumadinho, bem limpinho. Tem várias áreas aqui, ó, pra gente poder comer ao ar livre. Ali em cima também é uma outra área. Já gravo pra vocês darem uma olhada. Tem uma cozinha compartilhada. E é isso. Voltando ao assunto. Nosso hotel ficou a menos de 5 minutos de Caracoles, a rua principal. Essa rua não pode passar carro. Então, o nosso motorista deixou a gente próximo, andando assim 2 minutos do hotel, que era a rua mais próxima que ele poderia passar com a van. Então, ele pegou a gente no horário combinado, que seria entre volta de 1h30, para irmos até os Termas. Chegando no Termas de São Pedro ali, aproximadamente uns 40 minutos, não mais que isso. E a entrada começava a partir das 2, porque assim, é um horário de chegada, digamos assim. Se você fecha o passeio da manhã, você vai ir às 8, você pode ir às 9, você pode ir às 10. E se você fecha à tarde, tem esse horário da 1, das 2, das 3, depende do horário do agendamento que a agência fez com o parque, tá? Então, assim, a gente chegou lá, a gente teve que esperar uns 20 minutos ainda, por conta que o pessoal que estava lá na parte da manhã estava saindo, pra gente poder entrar. Tem, eu acho que um limite de pessoas para acessar lá. Sobre o Termas do Puritama. Então, pessoal, estamos aqui nas Puritamas. Termas do Puritama. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o caminho. A vanzinha deixa a gente ali, ó. Agora a gente desce. Uma galera aqui descendo também. Olha essa paisagem. Termas do Puritama são um conjunto de 8 lagoas, digamos assim, termais. Tem toda uma estrutura montada em volta dela e estruturas que te conectam às 8 piscinas. A primeira piscina de cima, que é onde a gente chega, é a maior e mais quente. E assim por diante você vai descendo, tem outras piscinas menores que a água vai esfriando. Nessa região dos parques dos Termas do Puritama tem vestiário, tá? E banheiros. Então, assim, você pode ir com a sua roupa, coloca a roupa de banho, deixa lá, tem os lockers, tem os armarinhos, você pode levar seu cadeado, deixar suas coisas lá dentro e trancar. E seguir para passeio. O que a gente fez? Como tava muito frio, muito vento, a gente foi com roupa de frio, levou a roupa de banho, casaco. As roupas mais pesadas, calça, tênis, essas coisas, a gente deixou dentro do armário, nos vestiários. Pegamos somente a toalha, chinelo e o casaco para poder ir de uma piscina para outra.
Então, a gente fez dessa seguinte forma. A gente foi na Termas número 1, que é a primeira, que é a mais bonita. Eu, sinceramente, achei a mais bonita. Ficamos um pouquinho lá. As 4 vezes aí. Primeira Termas. Terma número Diz que 1. a água é quente. Vamos ver se é quente mesmo. É não sei o que, é montanha-russa nova, Nossa, é que tobogã gostoso. novo. A água é quentinha. Tem um tobogã que sobe lá, né? É lá que é o tobogã que sobe. É o único Nossa! que tem lá. Uh! Aqui, ó, vamos banco. Olha isso! O bairro na água, na hora também. Tem Nossa. piscina de mar, salgada. Ah, não vou mais sair daqui não. Maravilha. Olha a lua, amor. Meu Deus! O sol torando e a lua lá. E resolvemos conhecer as outras. Só que as outras não estavam tão quentes quanto a primeira. Então não compensou o rolê de descer as outras. Por quê? Porque você sai da água que está quente, sai pra fora dela que está frio e ventando muito para ir até a próxima. Então assim, se você for no verão, compensa você ir de uma para outra assim, tranquilamente. Como fomos no inverno, acho que não compensa. Acho que compensa você ir andando, conhecendo todas, ver a que te agrada mais e ficar concentrada naquela lagoa específica pelo resto do seu passeio. O que você tem a dizer sobre a sua primeira piscina do Termas? Muito top. Vale muito a pena a gente conhecer. Gostosinho! Gostoso. Muito Experiência bom. incrível. Só quando a gente sai, Água quente natural. só quando a gente sai, Quando é a gente o sai é o puta do problema. frio. O problema é o frio. Rumo à segunda. Bora. Desistimos da lagoa número 2. Estava com sombra, muito frio. Vamos agora uma terceira. Terceira. Bora. Vamos explorar. É uma experiência, assim, muito diferente dos passeios que a gente já fez. Foi um lugar que surpreendeu muito. A gente imaginou, deve ser uma água quentinha, pá, nada demais. Mas realmente a água é bem quente, bem gostosa. Também não sei se é porque fora estava muito frio, a gente teve essa sensação que a água estava muito quente. Pode ser também. Mas prefiro acreditar que a água realmente é bem quente. Uma coisa que eu esqueci de falar também sobre o Termas nós só chegamos na cidade e simplesmente resolvemos fazer o passeio sem fazer a climatização, né? Ou seja, a gente mora no litoral, no nível do mar. Lá a gente tá, tipo, a não sei quantos mil metros de altitude. Então, quando a gente chegou no Termas, a gente sentiu muita falta de ar, muita dor de cabeça, muita dor no estômago. Por quê? Porque a gente não se preparou para esse passeio, especificamente. Não tomamos os chás que tem na cidade, principalmente a folha de coca. A gente não fez nada disso. A gente foi fazer no outro dia. Finalizando o primeiro passeio no deserto do Atacama. Acabamos de fazer Termas do Puritama. E esse negócio da altitude é real mesmo, viu? O lugar é top, fantástico, só que eu preciso de um balão de oxigênio que eu tô aguentando subir. A altitude aqui é complicado. Complicado. Mas Falta de ar, vale a pena. dor de cabeça, mas assim, muito diferente do que a gente já está acostumado aí no Brasil, né? Vou mostrar um pouquinho aqui. Ainda temos essa ladeira ainda para subir. Para descer, todo santo ajuda, agora para subir é difícil. Voltamos pro hotel por volta das 5h30 mais ou menos, tá? E o nosso tour gastronômico estava marcado para 7h30, que seria na terça-feira mesmo. Na terça-feira à noite, o pessoal agenda, eles criam um grupo para você falando, ó, estou passando em tal hotel, estou pensando em tal hotel, o próximo é tal pessoa. Então naquele horário você já tem que estar preparado para eles te pegarem. Mesma coisa, eles não pegavam a gente na porta do nosso hotel por conta da movimentação de carros da região que não podia passar na frente do nosso hotel carro.
Então, no tour astronômico, como que funciona? Eles pegam a gente de van à noite, te levam para uma parte um pouco mais alta do deserto. Lá tem um espaço todo preparado para você ter a contemplação das estrelas, da lua em geral. Então, assim, quanto maior a lua estiver, menos estrelas você vai ver, porque a lua vai estar grande, vai ter mais iluminação, você não vai conseguir ver tantas as estrelas como se ela tivesse menor. Não vou saber falar fases da lua, porque eu não entendo muito bem sobre isso. Mas eu sei que a lua estava metadinha, sabe? Não estava cheia e também não estava sem lua. Quanto menor a lua, mais estrelas você consegue ver. Maior a lua, menos estrelas você consegue ver. Se tiver nublado também, eles não fazem um passeio. A gente deu sorte de, nesse dia, estar bom, porque a gente conheceu um pessoal na van pro Termas que falou que não conseguiu fazer por 3 dias por conta da nebulosidade que estava no local. Então, chegando nesse espaço, a gente não pode usar celular, flash, nada do tipo que atrapalhe a contemplação. Eles levam a gente para esse lugar mais alto e mais longe da cidade, por quê? Por conta da poluição luminosa que as cidades têm. Então isso aí é para qualquer lugar, né? Quanto mais distante você tiver da cidade, que tenha menos luz, você vai conseguir visualizar melhor as estrelas, o céu em geral. Lá o guia, digamos assim, ele faz a explicação, mostra as estrelas, mostra as constelações, explica como que o pessoal se guiava antigamente pelas estrelas. Após a explicação dele, a gente tem os telescópios profissionais lá, então a gente consegue ver no telescópio a Lua, algumas estrelas. O rapaz até tentou colocar pra gente ver Saturno, mas não estava 100%. Deu pra ver a bolinha com o anel, sim, mas não perfeitamente como a gente vê a Lua por estar mais próximo. Então a gente tem essa parte de contemplação pelo telescópio também. Como que funciona? No passeio geralmente está incluso 2 ou 3 fotos profissionais, tá? Com um rapaz que é fotógrafo disso mesmo. Então assim, se você está em casal, é uma foto sua, uma foto da pessoa que você está e uma foto dos dois. Então seriam 2 fotos para cada. Sua, somente, sozinha, somente uma. Cheguei a ver lá em Caracoles algumas agências que ofereciam 3 fotos, 4 fotos. Isso vai de agência para agência. Você tem a opção também de você comprar mais que uma foto, mas eu não acho necessário. Então, terminou a explicação da Lua, divide em 2 grupos. Um grupo vai fazer as fotos profissionais, outro grupo vai fazer a contemplação com o telescópio. Após todo mundo ter visto, ter tirado as fotos, enfim, eles servem pra gente um piquenique, tá? Não é um jantar, é um piquenique. Pode ser que com outras agências tenham um jantar? Sim, com a que eu fiz, não. Foi só um piquenique. Tinha o quê? Vinho, chocolate quente, sopa, queijos, bolachinhas, frutas, bolo, esse tipo de coisa pra noite mesmo, tá? O passeio terminou por volta das 11 e pouquinho, a gente já estava no hotel, né, por volta desse horário, tá? 11, 11 e meia. Dia 2, fizemos o passeio de Piedras Rojas, imperdível para quem pretende visitar o Atacama. É um dos passeios assim mais lindos, um dos lugares mais lindos que você vai ver na sua vida, e eu fiquei encantada. Geralmente dura o dia inteiro, tá? A gente saiu por volta das 6, 7 horas da manhã e voltamos entre 5 e 5 e pouco da tarde. Quando saímos ainda estava um pouquinho escuro, tá? Tava assim, começando a amanhecer lá. Então tava bem frio mesmo. E eu tava com 3 calças, 5 blusas e tava passando muito frio. Também, óbvio, tava no inverno, mas assim, você tem que lembrar que no deserto os climas são extremos. Ou é muito frio ou é muito quente. Então assim, enquanto o sol não está no topo, vai estar muito frio.
parte da tarde que o sol tá no topo, ok, tá gostoso, o sol tá quente, tá maravilhoso. Isso no inverno. À noite, frio de novo. Enfim, saí pra fazer o passeio com uma calça térmica, uma leg, uma calça jeans. No pé, eu tava com 2 meias térmicas, também passei muito frio no meu pé. Em cima, eu tava com térmica, 2 blusas de lã assim, tava com uma fleece e uma jaqueta corta-vento por cima, cachecol e touca e luva, e tava morrendo de frio ainda, pra vocês terem uma noção. A primeira parada do passeio para Piedras Rojas, são várias paradas durante o dia, mas a primeira é pra Laguna Sacha, não sei como pronuncia, tá? Lá é onde a gente tem aquelas lagoas, algumas lagoas de sal, onde ficam concentrados alguns flamingos. Los animales migratorios migran a Bolivia, Perú, Argentina, y el chileno migra al extremo sur de nuestro país, que sería Punta Arenas, también a Uruguay y el sur de Brasil, ¿ya? Cuando tienen sus filochis son cince, ¿ya? Cuando van creciendo son jóvenes, son blancos y ya a los 6 meses comienza su pigmentación rosada. Se dice que mientras más rosado el flamenco es más adulto, ¿ya? Tiene mucha más edad. A los 4 meses comienzan a volar y, bueno, tengo más datos, pero... E é muito legal você ver isso, tá? Tem a duração de alguns minutos que a gente fica ali, não pode fazer barulho, porque se você faz barulho eles voam, então você perde a experiência de você ver eles. E é isso. Saindo de Laguna Sacha, a gente faz uma segunda parada numa rota, que eles falam rota infinita, que nada mais é do que uma estrada num lugar muito bonito. Para o café da manhã. Lá eles servem um café da manhã, muito bom também, por sinal. Isso, o almoço e o café da manhã desse passeio está incluso já no valor do passeio, tá? Então, assim, é bem legal porque você não precisa gastar com alimentação nos passeios, então, principalmente nesse passeio. Então, a gente tem um café da manhã, tem essa parada aí pro café da manhã. Em seguida, a gente vai para a segunda parada, que é realmente Piedras Rojas, ou Salar de Águas Calientes, como algumas pessoas chamam. Então, se alguém falar Salar de Águas Calientes e Piedras Rojas, é o mesmo lugar, tá? Piedras Rojas é um nome comercial, digamos assim, mas o nome mesmo de lá se chama Salar de Águas Calientes. Lá a gente para também por algumas horas, se eu não me engano, porque tem uma trilha. Então, assim, vá preparado com chá de coca, leve folhas de coca. Uma dica que a gente recebeu de uma moça que estava com a gente na van era colocar folhas de coca na gengiva. Por quê? Porque a gente vai soltando a saliva, vai engolindo, vai dando aquele alívio na altitude, porque esses passeios para Piedras Rojas é mais alto do que até o Termas do Puritama, tá? Então, uma dica legal é vocês irem preparados em relação à altitude. Segunda parada, então, Salar de Águas Calientes, a gente para algumas horas ali, tem uma trilha de uns 40 minutos para você descer até o salar. Que é um espelho d'água, que seria um espelho d'água. Como fomos no inverno, estava congelado, tá? Tava congelado mesmo. Ficamos algum tempo ali, tem algumas paradas para você fazer foto, fazer vídeo e depois retornamos para a van. Terceira parada, Lagoas Altipânicas, lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Pena que a parada lá é curta, assim, mas
Quem tiver a oportunidade de ficar mais tempo, for por conta, que eu acho que dá pra ir por conta pra lá, vale muito a pena, é muito bonito. Lá a gente tem a visão assim perfeita do vulcão Lincaburi, que se eu não me engano é esse o nome dele, que é o mais perto ali da gente. E lagunas, né? Tem duas. A primeira, que eu acho que é Miscate. São duas paradas também. A primeira a gente para na primeira laguna. Ali tem banheiros também se você precisar usar. Então a gente para, faz fotos, faz vídeos. A van pega a gente e leva até a outra laguna, tá? Saindo de Lagunas Altiplânicas, a gente para pro almoço. Eles param numa vilazinha, né, onde tem uma pracinha lá, e servem um almoço pra gente, novamente. O almoço e o café da manhã está incluso no valor do passeio. Então a gente para ali, faz um almoço. Voltando do almoço, a gente faz a última parada, que é no Trópico de Capricórnio, tá? É onde tem aquela placa famosa, que quem já pesquisou sabe do que eu tô falando. É uma placa, literalmente, com o Trópico de Capricórnio passando ali. Então ali é a sinalização que o trópico passa ali. Mas na verdade, o trópico não fica onde estão as placas, tá? O trópico realmente, a linha do Trópico de Capricórnio fica onde tem uma cruz na estrada, tá? Não é onde fica a placa. Ali também só para fotos, bem rápido, e voltamos para a cidade. Não fizemos nada à noite, até porque estávamos cansados, mortos. A gente só saiu para comer mesmo na cidade e não fizemos mais nada. Voltamos cedo também, por quê? Porque no dia seguinte iríamos fazer o passeio que é o que sai mais cedo e é o que tem maior altitude, que é os Geysers del Tátil. Geyser del Tátil. Também assim, não sei explicar, é uma coisa muito louca, tá? Os geysers. O passeio dos geysers sai entre 4 e 5 horas da manhã, tá? Então, assim, é bem cedo, então você tem que estar muito bem agasalhado. Novamente, estava com as 3 calças, também 3 meias, 5 blusas, 2 luvas, cachecol e touca, e passei muito frio, tá? Então, vá preparado, faz esse esquema de camadas. Pode ser que você não sinta tanto frio quanto eu? Pode, porque eu sou uma pessoa frienta por natureza, então eu tava morrendo lá enquanto outras pessoas estavam de boa. De boa, assim, relativamente bem pro clima. Então, o passeio sai muito cedo e ele tem um certo percurso ainda até chegar nos geysers, tá? Então, assim, a gente sai do hotel por volta das 4, 5 horas da manhã. Tem aí um caminho, assim, um percurso de 1 hora, 1 hora e 20 até chegarmos aos geysers. Lá a gente paga a entrada do parque para a guia paga na portaria e a gente segue viagem até onde fica localizado os geysers, tá? Muy perto de la lava embaixo de la tierra. Entonces, por aquí fica un río, que es el río Salgado, y choca con las rocas calientes a una temperatura de 250 grados Celsius aproximadamente. Entonces, el agua ferve, ¿cierto? Ferve y rompe el hielo y busca la manera de salir. Y aquí arriba, a esta altitud, el agua ferve a 86 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa geyser? Agua ferviendo que sale del hielo. Es una palabra finlandesa. Aquí tenemos 3 tipos de geyser: el tipo fuente, barro y tipo cono.
Mas assim, é um negócio muito louco. Por quê? Porque fora tava menos 10 com sensação de menos 18 graus. Só que a água é fervendo de quente, assim, muito quente mesmo. Ali nos dedos. E é engraçado que você vê o contraste da temperatura, assim. Vou colocar alguns vídeos para vocês verem também do frio com a fumaça quente saindo do chão. É muito louco. Uma experiência incrível, tá? Porém, esse passeio é um passeio de meio período também. A gente sai de manhãzinha e volta por volta da hora do almoço. Então a gente tem essa contemplação, essa explicação, a gente fica à vontade para andar perto dos geysers. Tem os caminhos onde você pode andar, onde você não pode andar por conta da água quente mesmo, tá? Começou. Olha lá a água borbulhando lá, tá vendo? Caraca, meu. Olha. Saindo dos geysers, esse passeio inclui café da manhã. Então eles pegam a gente dali, de onde a gente tá, e levam pra gente pra uma região mais alta do Parque dos Geysers, onde é servido o café da manhã. Então ali tem o café da manhã, a gente para também um tempinho lá para poder comer. Depois disso a gente faz mais algumas paradas no caminho, retornando para São Pedro do Atacama. Algumas paradas assim só para contemplar paisagens mesmo, lagoas. E eles têm uma parada num vilarejo lá. Então, pessoal, chegamos aqui num povoado no meio do deserto, que chama Povoado de Machuca. Tem aproximadamente 8 famílias, né, que vivem aqui. E eles vivem basicamente da venda de chás e espeto de inhama. Mas eu não tenho coragem de comer, então a gente só veio passear pela vilazinha mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Um vilarejo que chama Machuca. Lá é servido carne de inhama e eu fiquei morrendo de dó, não tenho coragem de comer, tá, gente? Morro de dó disso. Tem a explicação do porquê que eles comem, que eles não matam um bicho assim à toa só pra comer, o bicho tem que estar com uma certa idade pra eles poderem abater pra consumo. Tinha gente que estava com a gente na van que desceu desesperado pra experimentar e eu não tive essa coragem. Então a gente desce nessa vila, o pessoal que quiser experimentar a carne de grama tem lá os espetinhos, no churrasquinho literalmente. E o outro pessoal vai conhecer o vilarejo mesmo, são poucas casinhas, tem uma igrejinha bem antiga lá em cima e basicamente é isso. Tá, depois dessa parada no vilarejo, a gente retorna para a cidade. O que fizemos na quinta-feira à tarde, tá? Que seria o nosso terceiro e último dia completo. Resolvemos alugar uma bicicleta, tá? Foi a maior loucura que a gente fez, tá? Mas valeu muito a pena. A gente queria muito fazer o Vale da Lua na parte da tarde, porém, isso aqui pesa. Então, o que a gente fez? Eu já tinha pesquisado que era possível conhecer alguns lugares de bicicleta saindo de São Pedro. Então, falamos assim, vamos alugar uma bicicleta. Vamos, deve ser fácil chegar nos lugares. A gente pegou um mapinha com um rapaz lá
Ele falou os lugares que a gente poderia ir, tinha lugares que era 2 km, 5 km, 20 km, depende da sua condição física para conhecer esses tipos de lugares mais longes. O que a gente fez? A gente escolheu alugar a bicicleta na parte da tarde para ir até a Garganta do Diabo, que dá mais ou menos 1h30 de pedalada até lá. Como que funciona? Você aluga a bike por algumas horas, tipo assim, 8 horas, 10 horas. E tem vários tipos de bicicleta, bicicleta simples, bicicleta profissional e bicicleta elétrica. A gente pegou a simples mesmo, que não teve problema nenhum. A gente paga por hora, eles pedem o seu documento, tá? Como reserva, e te dão um mapinha e você só vai, então você fica à vontade. Como a gente resolveu ir até a Garganta do Diabo, a gente foi seguindo o mapa até lá, bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Você saindo do centro de São Pedro, é um caminho reto, onde tem uma portaria para você acessar o parque ali da Garganta do Diabo. Chegando na portaria, a gente paga a taxinha e seguimos pedalando. Assim, é bem marcadinho, não tem como você errar, até que você chega em a primeira parada, que é a Garganta do Diabo. Se você quiser continuar a estrada, é onde dá em outros pontos que a gente não quis ir porque era muito mais longe e desnecessário também. A gente nem tinha tanto tempo assim para conhecer esses outros lugares. Então, a gente entrou nos canyons, vou chamar de canyons, da Garganta do Diabo. Então lá você vai pedalando no meio do deserto, aquelas paredões de pedra, areia. E você vai, até chegar uma hora que você não vai mais. Literalmente, não. Chega uma hora que não tem mais acesso de bicicleta. Quando você aluga a bicicleta, eles te dão um cadeado, tá? E o rapaz já havia falado pra gente que quando a gente chegasse no final da trilha da Garganta do Diabo, a gente deixa a bike lá e sobe o caminho andando. Então a gente sobe o morro 1, 2, 3 vezes. Tem hora que eu me pergunto por que eu invento as coisas. O que você pensa sobre isso? Só por Deus, só. Bora. As mágicas não aguentam fazer algumas coisas, sabe? Principalmente isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. O pico. Ó o meu ar. Vamos subir lá em cima. Quando eu acho que não pode piorar, Olha tem pela frente aí. a parte 2 da subida. É só uma mostradinha que tem pela frente. Nossa. Nós temos que chegar lá, ó. Eu vou ver O vulcão. o vulcano. Quando a gente acha que não pode piorar, parte 3. A gente não chegou ainda. Dá uma olhadinha. Ainda tem mais tudo isso e desce ainda. Maravilha. Tô morrendo, não aguento mais. Até chegar no topo, que é onde a gente tem a visão completa do deserto e dos vulcões também, que são vários vulcões que a gente consegue ver no horizonte, assim, é muito louco. Vale muito a pena se você tiver oportunidade de fazer, faça esse passeio barato, bonito. Assim, só leve muita água, tá, gente? Quem for fazer esse passeio leva bastante água porque é muito quente, muito seco lá. Então a gente fez esse passeio na quinta-feira à tarde. Então esse foi o nosso roteiro. Então fizemos na terça que chegamos Termas do Puritama. À noite fizemos o tour astronômico. Quarta-feira, Piedras Rojas, que é a duração do dia todo.
E na quinta-feira fizemos Geyser Tátil e Garganta do Diabo na parte da tarde. Sexta-feira a gente vira embora, então é isso. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar mensagem, eu respondo, tá? Porque eu acho isso super válido, porque quando eu vou viajar, é muito difícil você achar alguém que fale claramente como funcionam as coisas. Então eu tento fazer da forma mais clara possível para quem pretende ir, não passar perrengue igual a gente passa em algumas viagens que a gente já fez por aí, tá? Também vou deixar meu Instagram, quem quiser me seguir, eu tenho meu Instagram pessoal, que é onde está a maioria das minhas viagens, e agora eu criei um Instagram profissional somente para viagens, tá? Onde eu vou postar só conteúdos de viagem, valores, e é isso. Tchau, pessoal!